Olá, me chamo Iago Costa e faço parte do grupo 25, juntamente a Lucas Rodrigues. Temos como orientador o professor Luiz Albérico e o título do nosso trabalho é Cariogênese, relação entre hospedeiro, microflora, dieta e tempo. Neste primeiro slide, temos a definição da palavra cárie, que é de origem latina e significa cavidade. Temos como exemplo a figura 1, e que é uma desmineralização dentária causada por micróbios produtores de ácido lático, cujo pH pode variar entre 3 e 4 de acordo com a bactéria, como mostra a figura 2. Porém, o surgimento da cárie não deriva só desse fator, mas sim da sua relação com os outros que serão abordados mais à frente. E as principais formas de ação das bactérias ocorrem da seguinte maneira: quando no esmalte se dá por através dos ácidos já citados, e quando na dentina se dá por digestão direta da estrutura orgânica, que é muito semelhante ao colágeno e de fácil absorção das bactérias. Já neste slide, a ênfase é para a frase um exame visual mais eficiente que um exame tátil visual. Isso ocorre pois a lesão cariosa surge como uma mancha branca e rugosa, como mostra a figura 2, e que se trata de uma placa bacteriana, que podemos chamar de sujeira proveniente dos alimentos não removidos nem na escovação nem no uso de fio dental. E para o dentista fazer avaliação sobre o que se trata, geralmente ele utiliza o material dentário chamado explorador, como mostra a figura 1. Porém, a ponta do explorador pode acabar se tornando um vetor para passar as bactérias de uma fissura dentária comprometida para outra fissura sem nada. Tudo isso devido à especificidade de uma bactéria que falaremos mais à frente. E a figura 3 detalha a cárie em um estado mais avançado, podendo chamar esta fase de cárie aguda. Nesse slide temos a imagem de um diagrama, que é uma figura que apresenta e relaciona temas, que nesse caso estamos fazendo a relação dos principais fatores para o surgimento da cárie dentária, sendo eles o tempo, a dieta e a microflora, e sua interseção à cárie. Agora, falando mais sobre o primeiro fator, que é a microflora, a ênfase vai para a frase não é o número de micro-organismos, mas as funções de certas bactérias que determinam se a desmineralização ocorrerá ou não. Frase que é de extrema relevância para o entendimento de como surge a cárie. E as duas principais bactérias são a Streptococcus mutans, que tem relação direta com o surgimento da cárie, de acordo com o pesquisador Van Houten, que mostrou que ela apresenta algumas especificidades que ajudam na colonização, e dentre elas temos o fato de se colonizarem na parte lisa do dente, se reproduzirem em pH baixo, que ocorre com a ingestão de frutas cítricas, refrigerantes, também a capacidade de produzir grande quantidade de polissacarídeo, que permite a formação de placa bacteriana, capacidade de romper glicoproteínas da saliva, e a principal, que é a capacidade de produzir o ácido lático, cujo pH pode variar entre 3 e 4. Já a segunda, que é o Lactobacillus, como mostra a figura 3, ela é capaz também de produzir um ácido lático, porém esse de pH 4, e que não tem capacidade de desmineralizar diretamente o esmalte dentário, e aparece como a consequência de uma dieta com alta ingestão de sacarose entre as refeições. Já neste slide foram separadas 3 frases. A primeira é que a atividade cariosa varia consideravelmente em diferentes faixas etárias. Isso pode ocorrer por diversos fatores. Entre os principais estão a dieta e a escovação feita por outra pessoa, que é o exemplo de bebês e crianças muito novas e etc. A segunda frase diz: existe uma suscetibilidade maior no período entre 2 e 4 anos após a erupção, que é geralmente quando a criança sai da fase da escovação, entre aspas, indireta, que é feita pelos pais, e passa ela mesma a fazer a escovação, podendo às vezes não ter o hábito de higiene bucal. E a última frase que diz: muitas doenças gerais aumentam e alteram a velocidade do fluxo salivar, que geralmente ocorre por ser algum medicamento como antibióticos, que são muito açucarados para ajudar na administração do paciente, porém são absurdamente cariogênicos. Neste, destacamos para falar mais sobre o hospedeiro e seus hábitos de higiene. As 3 frases separadas são muito semelhantes e falam basicamente a mesma coisa, que tudo depende dos hábitos de higiene do paciente. Nem o histórico, nem o exame clínico são totalmente objetivos. E a única coisa que comprova tal questão é o estado físico da boca, são os dentes, língua e a gengiva. E neste último é a frase: o número de micro-organismos na saliva varia em diferentes horas do dia. Isso se dá devido a efeitos dietéticos, que é um dos pilares para o surgimento da cárie, como mostrava no diagrama, e os hábitos de higiene do paciente, que é como se fosse também um quinto fator. A capacidade tampão se dá pela habilidade que a saliva tem em manter o pH salivar em valores saudáveis, que seriam entre 6,8 e 7,2. Com a diminuição do pH bucal, as bactérias começam a surgir e deixam toda a boca mais sensível para problemas bucais. Em um primeiro momento, pode acontecer a desmineralização, um quadro caracterizado pela perda da primeira camada de proteção do dente, que no caso é o esmalte. Assim, o paciente pode desenvolver sensibilidade dentária, principalmente quando ingere alimentos ácidos tipo limão, abacaxi, bolos e doces, e outras complicações. Uma dessas complicações é o caso da cárie, que pode levar de 10 a 15 dias sem uma higiene na região bucal para acontecer.
Fluoreto tem um efeito preventivo de cárie, não só nas crianças, mas também nos adultos. As superfícies radiculares recém-expostas são tão facilmente cariadas como os dentes recentemente erupcionados. O fluoreto tem como função preventiva por conta do aumento da resistência do esmalte, quer como cristais de hidroxifluoropatita quando via sistêmica durante a gestação, quer como fluoropatita quando uso tópico. O flúor pode estar presente também quando administrado como remédio ou presente na água de beber, e seu excesso pode causar fluorose, como é o caso da imagem. O pré-requisito para um tratamento adequado é um diagnóstico correto. O diagnóstico deve incluir uma avaliação do risco real de cárie. Os métodos mais tradicionais e frequentemente usados pelos cirurgiões dentistas para a detecção de lesões de cáries são o exame visual tátil associado ao exame radiográfico. De acordo com Bucrace, apenas 10 a 15% das crianças de todo o mundo dentro do serviço dentário escolar apresentam alta atividade de cáries. Porém, no Brasil a realidade é bem pior e mais invasiva, de destruição dos dentes por falta de higiene bucal. Nem escova nem fio dental são usados corretamente. De acordo com o livro do professor Luiz Albérico, Educação para a Saúde, foram realizadas pesquisas com professores de escolas públicas com o intuito de avaliar a situação da higiene bucal de crianças em condições de vulnerabilidade. Ainda falando do livro, existe uma citação de Carvalho que fala sobre o estímulo que os professores podem fomentar na saúde bucal dos alunos. Para Carvalho, as professoras primárias ocupam uma posição estratégica na motivação de crianças em programas de higiene bucal devido ao período de permanência e à influência sobre a mente das crianças. Foram separados 3 slides do estudo de Falcão em 1986. Agora voltando para falar da relação direta entre higiene bucal e educação, foram separados 3 slides. O primeiro diz: 97,22% dos professores não sabem conceituar o que é higiene bucal. Dado estatístico esse que se encaixa com a frase dos pesquisadores Isaac e Bent, que diz que para ocorrer o aprendizado é preciso ter a prática e a observação de alguém que domine tal. Porém, infelizmente, não ocorrerá a prática se o professor não domina o assunto. E por último, é uma ênfase geral que diz que o nível social, local de nascimento, área onde a pessoa cresceu e condições de vida onde o indivíduo vive, definirá a saúde dele em geral. E dentro desses assuntos, podemos citar como exemplo a escola, que neste caso é um meio que não apresenta as condições mínimas de higiene bucal, como água nos banheiros, escovas, fio dental. A pesquisa feita por Falcão, 1996, com a participação de professores para avaliar a situação de higiene e saúde bucal dos alunos, evidenciou que 58% dos professores entrevistados afirmam analisar o estado de higiene bucal de seus alunos. 14,36% conferem boca saudável, não têm cárie e frequentam um dentista. 10,43% afirmam que não fazem boa escovação e que têm a boca suja. 33,14% denunciam desdentados, mau hábito, péssimo, que as crianças não frequentam o dentista ou mesmo só quando estão com dor, aí vão para arrancar. Também foi evidenciado a fala de um professor que falava que não tem água nem escova, nem ensina a escovar. Isso só evidencia como a população vulnerável sofre com o descaso, onde a comunidade não tem acesso à água, nem a um ensino ou a fomentação de boas maneiras para se manter uma higiene bucal saudável. Educação para a saúde bucal. Existe uma fala do autor Senise que fala: a miséria está em oposição ferrenha ao desenvolvimento, ao verdadeiro desenvolvimento, que surge da perfeita harmonia entre o social, econômico, político e o cultural. Novamente, evidenciamos o porquê de a população mais pobre não ter acesso a uma higiene bucal de qualidade, pois estão em uma situação de miséria e esta sempre está em oposição ao desenvolvimento social.